Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre sistemas de numeração, o sistema de numeração romano, o sistema de numeração decimal, adição e subtração de números naturais. Observe a questão 1. Os números têm 4 importantes funções: contar, medir, ordenar, codificar. Leia o texto a seguir e classifique em C, contar, M, medir, O, ordenar e CD, codificar os números relacionados aos itens abaixo de acordo com suas funções. Em uma partida que durou 236 minutos, o sérvio Novak venceu o torneio de Wembley na quadra 1 ao derrotar o suíço Roger Federer, conquistando o 7º Grand Slam. Agora possui 2 títulos em Wembley. Então, veja bem. Vamos circular aqui os números que aparecem nesse texto. Eu tenho aqui o número 236. Eu tenho o número 1, quadra 1. Eu tenho aqui, ó, 7º Grand Slam. E aqui eu tenho 2 títulos aqui, ó. Então, veja bem, de todos esses aqui, o que está mais fácil é aqui, ó, o 7º. O 7º é o que? Ordinal. Então, vamos marcar aqui, ordinal. O 7º é ordinal. 236 minutos é o que? É a medida. Medida de quê? De tempo. Então, 236 é medida. Quadra 1 é o código da quadra. E 2 títulos representa contagem. O número 2 representa contagem. Observe a questão 2. Relaciona as colunas. Então eu tenho aqui os números representados no sistema de numeração decimal e aqui eu tenho os números representados no sistema de numeração romano. Então, veja bem. Eu tenho aqui o número x, v2i. Então aqui eu tenho o número 10, 20, 25, 27. Então aqui eu tenho o número 27. Agora aqui eu tenho C vale 100, L vale 50, então 150. Com 3x, 3x vale 30, 150, 184. 184. Agora aqui eu tenho 3M que vale 3.000. CD vale 400, 3.400. Aqui vale 50, 3.450, 60, 74. 3.474 está aqui. Agora eu tenho 3.519. X e X é 19. E aqui eu tenho 29. Então nós transformamos os números no sistema de numeração decimal no sistema de numeração romano e vice-versa. Qual é o número representado em cada ábaco? Então observe aqui que eu tenho unidade de milhar, centena, dezena e unidade simples. Então eu tenho quantas unidades de milhar? Nenhuma. Quantas centenas? 3 centenas. Quantas dezenas? 4. E quantas unidades? 7. Então eu tenho o número 347. Pode ser qualquer uma das alternativas, ó. Agora já que eu tenho quantas unidades de milhar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de milhar. Eu não tenho nenhuma centena. E o número que indica a ausência de centena, de dezena, de unidade é o 0. Então, 0 centena, 0 dezena. E quantas unidades? 3 unidades. Então, eu tenho o número 6.003. Então, 6.003, ó, aparece aqui, ó, na opção 2, na opção 3 e na opção 4. Essas 3 últimas opções. E agora eu tenho 3 unidades de milhar. Quantas centenas? 9 centenas. Se você contar aqui, tem 9 continhas. Dezenas. Se você não tem dezenas, a ausência de dezenas você representa por 0. E 2 unidades. 3.902. Então nós temos aqui, ó, 347, 6.003 e 3.902. Então eu tenho aqui a opção 3. Agora, veja bem,
Numa questão como essa, eu poderia pedir que você marcasse a alternativa que representa a soma dos números representados. O que era que você ia fazer? Depois que descobriu os números, você ia somá-los. Somar 347 mais 6.003 mais 3.902. Representava a conta no seu caderno e marcava a alternativa correta, certo? Eu também poderia pedir numa questão como essa, qual é a diferença entre o maior e o menor número. Aí você ia fazer 3.902 menos 347, ok? Então são situações que eu posso pedir envolvendo ábaco. Observe a questão 6. Observe abaixo a medida aproximada da distância de alguns planetas ao Sol. Qual dos planetas apresentados é o mais próximo do Sol? E qual é o mais distante? Então, se você observar, gente, aqui, o mais próximo do Sol, certo? Mais próximo quer dizer o mais perto. Então, o mais perto vai ser esse aqui, ó. Porque é a menor distância que eu tenho aqui, ó. É a Terra. E o mais distante é esse aqui, Saturno. Então, Terra e Saturno, nessa ordem, certo? Terra e Saturno. Então, nós vamos de opção 1. Então, essa questão aqui envolve o quê? Comparação de números naturais. Você sabe quem é o maior, quem é o menor, ok? Na questão, da questão 5 à questão 10, a gente vai usar esse quadro, que é o quadro de valor posicional, ou então quadro real de valor, certo? Então, muito utilizado quando eu quero fazer ou identificar o valor posicional de um número, ou quando eu quero fazer a decomposição de um número. Aqui, ó, tem a decomposição. Então, veja bem aqui a questão 7. Qual é o número formado por uma centena de milhão, 2 dezenas de milhão, 8 dezenas de milhar e 6 dezenas? Então, veja bem, se você quiser, você pode representar aqui, ó, unidade, dezena, centena. Aí depois você tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí depois você tem aqui, ó, milhão, ó. Vamos para a classe dos milhões. Então, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Observe que agora nós vamos colocar as quantidades que cada uma dessas representam. Então, uma centena de milhão, vou colocar aqui o 1. 2 dezenas de milhão, dezena de milhão, aqui 2. 8 dezenas de milhar, dezenas de milhar é aqui, ó. Dezena de milhar é aqui, 8. 6 dezenas, 6 dezenas simples. E as ordens que faltaram, eu vou colocar o que? 0. Nós vamos atribuir 0, porque o 0 é o número que indica a ausência de determinada ordem. Vamos colocar aqui os pontinhos para representar as classes. Eu tenho 120 milhões, 80 mil e 60. 120 milhões, 80 mil e 60. Então eu tenho a opção 2. Observe agora a questão 8. Qual o número representado por 3 centenas de milhar, 6 unidades de milhar, 9 centenas e 2 dezenas? Vamos colocar as ordens. Unidade, dezena, centena. Agora eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Observe agora que eu falo aqui, ó, a maior ordem é milhar. Então eu só tenho duas classes. Classe das unidades simples e a classe dos milhares. Então eu tenho 3 centenas de milhar. 3 aqui. 6 unidades de milhar. 6 aqui, ó. 9 centenas. 9 aqui para as centenas. 2 dezenas. As ordens que faltam, eu vou atribuir 0. Vou colocar um pontinho separando as classes e vou ter o número 306.920. 306.920. Eu tenho aqui a opção 3. Observa a questão 7. Depois da classe dos milhões, a próxima é a dos bilhões. Temos 1 bilhão, que é 1 e 9 zeros. Agora observe o pictograma abaixo. Gente, o pictograma é uma espécie de gráfico que em você olhar
para o gráfico você já identifica. Por exemplo, se for um gráfico que fale de natalidade, que são os nascimentos de bebês ao longo de um ano, ou ao longo de um mês, ou ao longo de um semestre, certo? Vai vir bebês. Se for que fale, por exemplo, de tabagismo, de fumantes, vai vir cigarro. Se falar de água, vai vir gotas de água. Então aqui, se você observar, tem uns bonequinhos aqui, então provavelmente se trata de população. Seguindo a leitura. No ano de 1950, a população mundial era de aproximadamente 2,6 bilhões. Agora olhe 2,6 bilhões como é que eu escrevo. Ok? Quais das populações mundiais aproximadas dos anos de 1999 e 2015, utilizando apenas algarismo? Quais são as populações mundiais aproximadas nos anos de 99 e 2015? Então veja bem, vamos observar aqui, 1999 está aqui, ó, e 2015 está aqui, ó. Então veja bem, primeiro ele falou de 1999, então vou em busca desse número aqui, ó. São 6 bilhões. Como é que eu escrevo 6 bilhões? Será que são 6 bilhões? Não, veja bem, ó. Cada bonequinho desse representa 500 milhões. 500 milhões. Então veja bem, 2 bonequinhos desse vai representar o quê? 1 bilhão. Então eu tenho aqui, já tem aqui, ó, 6 bilhões. Porque aqui eu tenho 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões e 6 bilhões. Já tá até aqui, ó. Só que como é que eu escrevo 6 bilhões? É um 6 e quantos zero? Olha só, se 1 bilhão é um 1 e 9 zeros, 6 bilhões será um 6 e 9 zeros. Então eu tenho aqui, ó, um 6, vamos colocar aqui para vocês, um 6 e 9 zeros. Agora observe no ano de 2015. No ano de 2015 eu tenho 7,3 bilhões. Como é que eu represento 7,3 bilhões utilizando algarismos? Então vou colocar 7. Observe aqui que nós temos um exemplo aqui, ó. 2,6 bilhões. É um 2, um 6 e 8 zeros. Então vai ser um 7, um 3 e 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separando as classes agora, ó, com um pontinho, certo? Então vou marcar a alternativa que tem esses dois números. Primeiro 6 bilhões. Vamos lá, ó. 6 bilhões. Aqui, ó. Todas têm 6 bilhões aqui, ó. Todas não. A primeira e a última. No ano de 1999. E qual é a que tem 7 milhões e 300 mil? Essa aqui, ó. 7 milhões e 300 milhões. Então, eu vou aqui de alternativa 4. Ou de opção 4. Questão 10. Para representar um trabalho escolar, Larissa pesquisou na internet os 5 países da América do Sul com maior extensão territorial. Observe a figura abaixo. Das alternativas abaixo, os países estão colocados em ordem decrescente de acordo com a extensão territorial. Então, eu vou marcar qual das alternativas abaixo. Esses países aqui estão colocados na ordem decrescente. O que é a ordem decrescente, gente? É do maior para o menor. Então, observe. Qual é a maior extensão territorial? Eu vou ter o quê? Brasil. Então, vou colocar aqui, ó. Brasil. Vai ser o maior de todos. Brasil. Vou botar BR de Brasil. Depois do Brasil, qual é o maior? Argentina. Vou colocar AR de Argentina. Depois da Argentina, quem é o maior? Aí você tem Bolívia, Colômbia e Peru. O maior é o Peru. Depois do Peru, quem é o maior? Bolívia ou Colômbia? Colômbia. E por fim, a Bolívia, que eu vou chamar de BO. Então vamos procurar a alternativa que tem essa sequência. Então eu tenho Brasil, Argentina. Brasil, Argentina. Aqui, ó.
Peru, Brasil, Argentina, Peru. Aí Bolívia, não, é Colômbia. Então, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e Bolívia. Então, eu vou de opção 4. Mais uma questão como essa, gente, eu posso muito bem colocar o mesmo desenho, certo? E pedir, por exemplo, qual é a diferença entre as populações do Brasil e da Argentina. Então, você vai fazer uma continha de quê? De subtração, usando o algoritmo, armando a continha no caderno. Você vai fazer 8.515.759 menos 2.791.810. Eu também poderia colocar esse mesmo desenho e perguntar outra coisa. Qual é a extensão territorial de todos esses países juntos? Então, eu ia fazer o quê? Eu ia somar todas essas extensões territoriais, ok? Observe a próxima questão. Entre as fichas a seguir, 3 delas indicam números consecutivos. Olha aqui, gente, números consecutivos. São aqueles números que vêm um após o outro. Por exemplo, 3, 4, 5. São 3 números consecutivos. Por exemplo, 11, 12 e 13. São 3 números consecutivos. Então, onde é que eu tenho 3 números consecutivos aqui nessa ficha? Eu tenho 399, olha aqui, ó, 400 e 401. Então vou marcar a alternativa que tem esses números na sequência, ou seja, na ordem crescente. 399, 400 e 401. Então eu estou falando aqui da opção 4. Questão 10. Cristiano foi a uma loja e comprou uma calça por R$ 104, uma camiseta por 63 e um boné por 34. Quantos reais Cristiano gastou nessa compra? Então, se você observar, gente, eu quero saber quanto ele gastou nessa compra. Então, isso aqui é uma operação de adição que nós vamos realizar. 104 mais 63 mais 34. Você vai usar o algoritmo. Lembre, quando eu digo uso o algoritmo, eu estou dizendo represente a conta. Então, mais 34. Então, vamos usar aqui o algoritmo e vamos determinar. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. Vai 1. 1 mais 0 é 1. Mais 6, 7. E 7 mais 3, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, significa dizer que Cristiano gastou R$ 201. Qual é a opção? Opção 1. Você fez algum tipo de coleção? Saulo coleciona figurinhas de jogadores de futebol de um campeonato. No álbum dele é possível colar um total de 387 figurinhas. E ele já colou 155. Quantas figurinhas faltam? Gente, olha aqui a ideia de subtração. Ó. Falta. Da ideia de quê? De subtração. Então eu quero saber quantas figurinhas faltam Saulo colar nesse álbum. Então eu vou fazer o que? 387, vou usar o algoritmo, menos 155. Vamos usar o algoritmo. 7 menos 5, 2. 8 menos 5, 3. 3 menos 1, 2. 232 figurinhas. Vamos de opção 1. Questão 12. Alguns amigos estão brincando com um jogo de tabuleiro, cujo vencedor é aquele que obtiver maior soma, ó, importante aqui, ó, maior soma ao final de 2 rodadas. Veja a pontuação de cada um na tabela abaixo. Quem venceu o jogo? Então, gente, aqui eu tenho a primeira rodada, isso aqui é a pontuação desses jogadores e a segunda rodada. Então, quem foi que venceu o jogo? Então, eu vou somar esses números aqui e vou verificar onde é que eu vou ter a maior soma. Então, vamos ver aqui a pontuação de Pedro. Quantos pontos Pedro fez? Eu vou fazer 136 mais 78. 136 mais 78. 6 mais 8, 14, vai 1. 7 mais 3, 10 e 1, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. 214 pontos Pedro fez. Igor, eu estou em busca de quem fez mais pontos ao final das 2 rodadas. Igor, 167 mais 53. 3 mais 7, 10, vai 1. 1 mais 6, 7.
7 mais 5, 12 vai 1. 1 mais 1, 2, 220. Então o Igor já fez mais pontos que Pedro. Camila fez 78 mais 136. Vamos colocar o número maior em cima para facilitar a resolução. 6 mais 8, 14, vai 1. 7 mais 3, 10, mais 1, 11, vai 1. 1 mais 1, 2. Camila fez 214 pontos, a mesma pontuação de Pedro. E Eliana fez que pontuação? 136 mais 42. 136 mais 42. Você vai efetuar a operação de adição. 8, 3 mais 4, 7 e 1. Então, se você observar, quem fez mais pontos foi Igor. Então, vamos de opção 2. Então, observe, certo? Que eu posso pedir, por exemplo, em uma avaliação, colocar essa mesma tabela e mudar apenas a pergunta aqui. Eu poderia perguntar, por exemplo, quais os jogadores que obtiveram a mesma pontuação. Então, seria Pedro e Camila. Eu poderia perguntar qual foi o jogador que fez menos ponto. Então, o jogador que fez menos ponto foi Eliana. Eu poderia muito bem perguntar qual a diferença de pontos do primeiro lugar para o segundo lugar. Então, em primeiro lugar foi Pedro, e em segundo lugar, ou melhor, em primeiro lugar foi Igor, e em segundo lugar foi Pedro e Camila. Então, eu poderia fazer a diferença, 220 menos 214. Então, são diversas situações que eu posso utilizar o mesmo contexto, o mesmo desenho, e mudar apenas a pergunta final, ok? Mas nesse caso, quem venceu o jogo, essa é a pergunta, foi Igor, por ter obtido a maior pontuação, 220 pontos. Questão 15. Em 1896 foram realizados em Atenas, na Grécia, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Desde então, com exceção de 1916, 1940 e 1944, período de guerras, os Jogos Olímpicos são realizados a cada 4 anos. Veja a seguir uma sequência de anos em que foram realizados os Jogos Olímpicos. Em que ano foram realizados os Jogos de Atlanta? Desde de 1896, eles são realizados a cada 4 anos, com exceção dessas décadas aqui que ocorreram as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ok? Mas ele quer saber Atlanta, em que ano foi realizado? Então aqui 2004, então aqui vai ser quanto? 2000, porque a cada 4 anos, né? E aqui vai ser 1996. Então vamos de opção 2. 1996 foram realizados as Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. Questão 14. Observe a sequência formada por pilhas de cubos. Se for mantida a regularidade, quantos cubos serão necessários para construir a pilha 4? Gente, observa bem. A pilha 1 só tem um cubo. A pilha 2 tem 3 cubos. A pilha 3 tem 6 cubos. Observe que aqui nós temos um padrão. Olha só. 1 só tem um cubo. Mas quando eu tenho a pilha 2, gente, a minha base vai ser 2, acima vai ter um cubo. A pilha 3 vai ter aqui, ó, 3, 2, 1. São 6 cubos. Então a pilha 4 vai ter 4, depois vai ter uma camada de 3, outra de 2 e outra de 1. E eu vou somar 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10. Então eu vou ter 10 cubos. Então é você buscar o padrão. Questão 15. O Brasil tem municípios com características muito diversificadas. No interior paulista, por exemplo, o município de Iborá, no ano de 2017, tinha apenas 839 habitantes. Já a capital, São Paulo, nesse mesmo ano, contabilizou 12.106.920 habitantes. A quantidade de municípios brasileiros por região também é diversificada. De acordo com as informações abaixo, qual a quantidade de municípios que tem junto as regiões Norte e Centro-Oeste?
Então observe aqui. Aqui eu tenho a região norte, que tem 450 municípios, e a região centro-oeste. Então ele quer saber o que quantos municípios tem essas duas regiões juntas. Então eu vou fazer uma operação de adição. Então eu vou fazer 450 mais 467. Então vamos realizar aqui essa continha com o uso do algoritmo. 450 mais 467. Então você vai somar isso aqui. 0 mais 7 é 7. 5 mais 6, 11, vai 1. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Então 917 municípios. Então vamos em busca da alternativa correta. 917 municípios. Eu tenho aqui a opção 2. A doação de órgãos e tecidos é um ato que pode ser realizado para ajudar o tratamento de outras pessoas. Veja na tabela dados sobre a doação de alguns órgãos. Quantos transplantes de fígado faltaram ser realizados para atender a necessidade do Brasil em 2017? Então, ó aqui, gente, olha a ideia de quê? Que operação é essa? Faltaram. É a ideia de subtração. Então, eu quero saber em 2017. Então, se você observar, nós temos aqui uma tabela, certo? Necessidade estimada e quantidade de transplantes realizados no Brasil em 2017. Então, necessidade estimada, transplantes realizados. Isso aqui é a necessidade, gente, de fígado em 2017. Eram necessários 5.152 transplantes, mas não foram realizados todos, só foram realizados 2.109. Então ele quer saber justamente essa diferença, quantos faltaram serem realizados. Então eu vou fazer 5.152 menos 2.109. Então aqui eu vou tirar 1, ó. Vamos decompor as ordens. E aqui vai ficar 12. 12 menos 9, 3. 4 menos 0, 4. 1 menos 1, 0. 5 menos 2, 3. Então eu tenho um total de 3.043. Ou seja, foram realizados 2.109, mas ficaram 3.043 pessoas na lista de espera. Isso em 2017. Vamos procurar a alternativa. 3.043, nós vamos de opção 4. Questão 17. O Brasil é o país que possui a maior biodiversidade no mundo. No entanto, tem uma grande quantidade de espécies de animais ameaçadas de extinção. Preservar o meio ambiente é um dever de todos. Comercializar animais silvestres sem autorização do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, causa sérios prejuízos à natureza e é considerado crime. Observe o gráfico e responda. Qual a quantidade de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção? Então veja bem. Então aqui em um gráfico, gente, eu tenho o título do gráfico. O título do gráfico fala o quê? É o assunto de que trata. E geralmente eu vou ter dois eixos. Um eixo horizontal, aqui representa a classe dos animais, que são os répteis, peixes, mamíferos, etc. E o eixo vertical, que é o em pé, certo? Que representa a quantidade de espécies ameaçadas. E em todo o gráfico, gente, tem uma fonte. E a fonte fica aqui, é quem forneceu os dados. Quando é um gráfico em que os dados foram inventados, então aqui a fonte vem dados fictícios, ok? Mas esse aqui é um gráfico, né, que foi do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e você encontra essas informações nesse endereço eletrônico, ok? Então eu quero saber quantas espécies brasileiras estão ameaçadas de extinção. Então eu vou somar, gente, todos esses números aqui, ó, de anfíbios, aves, invertebrados, aquáticos, terrestres, mamíferos, etc. Então veja bem, eu gosto de organizar do maior para o menor. Então 311 mais 234 mais 233 mais 110
mais 98, mais 80, mais 66, mais 41, mais 66, mais 41. Passo um tracinho aqui e vou somar. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 6, 22. Mais 1, 23. Vai 2. 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Mais 1, 10. Mais 9, 19. 19 mais 8, 27. 27 mais 6, 33. Mais 4, 37. E vai 3. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 1, 11. Então tem um total de 1.173 espécies ameaçadas de extinção. Então nós vamos de alternativa 2. Opção 2. Observe o gráfico. A variação de temperatura é a diferença entre a maior temperatura e a temperatura mínima, ou seja, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Em qual mês foi registrada a menor variação de temperatura? De quantos graus Celsius foi essa variação? Então vamos observar o gráfico. Olha só, eu tenho o título do gráfico que fala da elevação das temperaturas, certo? Em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, em 2018, certo? Aqui eu tenho os meses, no mês horizontal. No eixo vertical eu tenho a medida da temperatura e aqui eu tenho a fonte, certo? Que foi o Instituto Nacional de Meteorologia que forneceu. Então, veja bem. Eu quero verificar a menor variação de temperatura. Gente, se você observar a menor variação de temperatura olhando para o gráfico, certo? Você consegue identificar essa menor variação olhando aqui, ó. Ó, a diferença entre esse número e esse. 27 menos 13, 14. 28 menos 12, 16. 26 menos 13, é 13. 24 menos 5, 19. Então veja bem. Então eu vou ter aqui, ó, a menor variação de temperatura, ok? Então eu vou ter no mês de abril que foi de 13 graus. Mês de abril, 13 graus.